Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata da pintura produzida na antiga Roma. A técnica do afresco consiste na aplicação da tinta sobre uma camada de gesso ainda úmido, mas com o tempo as cores se desbotam ou se deslocam da parede. O mosaico da Batalha de Issos, cópia de um afresco, que segundo o relato de Plínio foi executado no século IV a.C., representa um exemplo de como teriam sido os afrescos do período helenístico. Os afrescos romanos que hoje temos acesso são de um curto período, por volta do século I a.C. até o final do século I d.C. Isso porque com a descoberta de Herculano e Pompeia foi possível encontrar as pinturas protegidas do desgaste do tempo por debaixo das cinzas. Outros poucos afrescos também foram encontrados em Roma e cercanias, mas com sérios danos visuais. A pintura romana apresenta 4 estilos, divididos no período anterior a 79 d.C. Embora considerados estilos pompeianos, a cidade de Pompeia seguia a poderosa e grandiosa cidade de Roma. Portanto, o estilo era ditado na capital. A pintura de afresco, considerada como estilo I, ou primeiro estilo, parece ter sido utilizada por volta do final do século II para o século I a.C. Formas de retângulos e losangos, por exemplo, eram aplicados com estuque e recebiam pintura imitando as cores e veios dos mármores coloridos, muitas vezes delimitados por faixas também coloridas. Alguns painéis recebiam 2 camadas em uma tentativa de imprimir profundidade. Colunas e vigas decorativas também eram imitadas com estuque e pintura. Os afrescos, simulando blocos de pedra coloridos em forma de azulejos combinados com relevos ou imitando mármores coloridos, são atribuídos como do primeiro estilo. O nome Vilariana tem origem na pintura mitológica com o tema de Ariadne deixada para trás, encontrada em uma das paredes. Os afrescos de Ártemis e de Flora encontrados na Vilariana são considerados do terceiro estilo. O segundo estilo compreende a representação de edifícios, colunas, frontões e varandas em perspectiva, com rios, bosques, pastores, rebanhos e personagens da mitologia, envolvidos, por exemplo, com a Guerra de Troia e a Odisseia. As paredes da vila de Fânios revelam alguns exemplos dos afrescos ilusionistas datados do período denominado de Republicano Tardio, que é por volta de 50 a 30 a.C., afrescos apontados como do segundo estilo. O enquadramento, as colunas ricamente pintadas e as máscaras sobre o batente levam os edifícios para o segundo e terceiro planos. As colunas coríntias em vermelho com sinuosas folhas de uva sustentam o entablamento, decorado com escudos e máscaras, dividindo as paredes. O afresco dessa parede mostra um terreno rochoso com balaustradas e um caramanchão acima. Uma pequena caverna ou gruta abriga uma fonte. No centro da parede, entre 2 colunas, um parapeito amarelo sustenta uma tigela de vidro cheia de frutas. Na sequência, 2 frescos de 2 ambientes e um fresco do filósofo grego, o príncipe macedônio e Ásia. Esse fresco foi encontrado no alto de uma das paredes. A cabeça de touro ocupava o centro da parede, da qual uma opulenta guirlanda de frutas e folhas é suspensa à esquerda e à direita contra os painéis vermelhos, separados por faixas douradas e coroados pela arquitrave branca. O entablamento consiste da arquitrave branca, com um friso com painéis retangulares coloridos e um friso vermelho escuro, decorado com colchetes enlaçados e uma cornija branca. Pendurada em uma corda vermelha amarrada na boca do touro está uma cesta de vime aberta, da qual uma serpente se desenrola do leito de Hera. Da guirlanda saem cordas vermelhas atadas a uma máscara de sátiro e a um sino. Da Vila dos Mistérios, um afresco com cenas de um culto a Dioniso. O friso em afresco também coincide com o segundo estilo das panorâmicas arquitetônicas. As figuras estão localizadas entre 2 faixas verdes contra um fundo vermelho,
separado por faixas pretas com filetes dourado e verde. Na pintura de perspectivas arquiteturais ilusionistas, a imagem era empurrada para trás usando colunas ou plataformas, neutralizando a sensação claustrofóbica dos pequenos quartos, sem janelas das casas romanas. As representações de paisagens serviram de fundo para as histórias mitológicas. O terceiro estilo apresenta paredes divididas em amplos painéis, imitando mármore, quase sempre monocromáticos, nas cores vermelho, amarelo e preto. Mais leve, o afresco considerado do terceiro estilo floresceu durante o reinado de Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C., uma época de grande prosperidade romana. As pequenas cenas figurativas pintadas com poucas pinceladas lembram aquarelas e variam do tema mitológico às paisagens. Os painéis e pinturas recebem motivos decorativos como guirlandas, cariátides, caules entrelaçados, candelabros delicados, muitas vezes irreais. Também estão presentes o tirso, um bastão envolvido com era e ramos de videira, elementos egípcios e animais fantásticos como o grifo. Nos afrescos do terceiro estilo, as pinturas em menor escala deixavam grande espaço livre e tanto os painéis como as pinturas figurativas receberam menor atenção à ilusão de profundidade. Regras de simetria foram criadas e o espaço horizontal foi dividido em 3 partes e o vertical de 3 a 5. Os painéis verticais recebiam delicadas e delgadas colunas e candelabros. O afresco da parede apresenta capitéis encimados por cariátides unidas por uma guirlanda. Acima, os quadros apresentam natureza morta, máscara teatral e paisagens idealizadas. A sala negra, ou sala do triclínio, recebe grandes painéis pintados de preto separados por estreitas colunas ligadas por festões. A parte superior apresenta uma faixa com cenas em série. Os afrescos da casa de Marco Lucrécio correspondem ao final do terceiro estilo. O estilo apresenta paredes divididas em painéis quase sempre monocromáticos nas cores vermelho, amarelo e preto, delimitados por delicados elementos. A representação de profundidade é praticamente abandonada, e as pinturas figurativas são de diferentes motivos, além do mitológico. O afresco na parede do cubículo mostra Narciso admirando sua imagem refletida na água. O jovem tem um cajado na mão direita e uma coroa de louros na cabeça. Na vila de Agripa Apóstomos, um fresco com fundo vermelho e candelabro dourado. Sobre o painel de fundo amarelo, uma pintura com elementos egípcios. Aqui o detalhe do fresco com árvores sagradas sobre painel com fundo branco, centralizado em painéis vermelhos. Sobre o fundo branco, um delicado candelabro e gavinhas suportam um vaso. Sobre o fundo preto, um par de colunas esguias e retratos em forma de medalhão sustentam um frontão ornamentado. O retrato da esquerda é provavelmente Júlia, filha de Augusto, e o da direita, Lívia, esposa de Augusto. No centro, a pintura revela uma cerimônia religiosa. Colunas delicadas e refinadas separam os painéis monocromáticos. Gavinhas circulam máscaras, pássaros e grifos pousam na delicada trave. Nesse detalhe, um par de cisnes decora um delicado candelabro. Na casa del Fruteto, um jardim representado na escuridão da noite mostra plantas frutíferas e ornamentais, pássaros e uma figueira com uma cobra subindo pelo caule. O jardim decora as paredes dos quartos da casa romana. Na sequência, afrescos datados do terceiro estilo. O quarto estilo aproveita elementos dos períodos anteriores. As paredes apresentam poucos espaços vazios, perspectivas arquiteturais ilusionistas, pinturas com cenas mitológicas, ornamentos como galhos de plantas e pinturas figurativas em miniatura. Na sala de Ixon, um afresco mistura as perspectivas arquiteturais ilusionistas enquadradas e distribuídas por toda a parede.
Painéis imitando mármore, grandes superfícies planas, colunas, arabescos e paisagens idealizadas vistas por janelas imaginadas. O afresco da Punição de Ixion é considerado como o quarto estilo da pintura romana. Na Casa de Leda e do Cisne, os ambientes recebem afrescos do quarto estilo, com painéis em amarelo, preto, vermelho e branco. Na sequência, painéis decorativos do quarto estilo e pinturas com cenas mitológicas. A Casa do Príncipe de Nápoles apresenta painéis com fundo branco. No aposento com painéis pintados de branco e adornado por molduras filetadas e elementos decorativos, destacam-se as figuras de Baco e Vênus em tamanho real. Na sequência, paisagens subjugadas e embelezadas são os jardins cultivados. Exemplo na Vila de Lívia, a prima porta em Roma, na Itália. Os afrescos ilusionistas da Vila de Lívia apresentam um jardim com plantas, palmeiras, árvores frutíferas com diferentes espécies de pássaros voando ou pousados. O fresco, representando jardins, conviveu com o segundo estilo das panorâmicas arquitetônicas. Os planos sucessivos das plantas e os diferentes tons de verde e azul sugerem a ilusão de profundidade, mas esbarram na parede azulada. A parede aberta dos enquadramentos arquitetônicos não foi aberta nesse jardim. Uma cerca defende uma estreita forração de grama antes da mureta de pedra, que protege as plantas e árvores maiores. Pássaros voam livre, mas a gaiola no chão evidencia a presença do homem que cuida do jardim. Os jardins próximos aos ninfeus e piscinas se estabeleceram nas grandes vilas após a oferta de água por meio de aquedutos e das fontes descobertas. Além dos mosaicos junto aos ninfeus, o tema dos jardins passou a ser representado nas paredes. Na sequência, frescos encontrados em Herculano. Polifemo recebe uma carta. A libertação das crianças atenienses pelas mãos de Teseu. Endimião e Selene. Hércules e Télepo na Arcádia. Aquiles e Quiro. E um banquete. Você observou a pintura de afrescos nas paredes com o tema da mitologia e também da vida cotidiana dos antigos romanos. Espero que você tenha apreciado e continue conosco, ampliando seu conhecimento junto à história da arte. Um forte abraço!